Você está num tempo onde Deus requer de cada um de nós algo bem peculiar. Quando a gente busca o Senhor numa esfera mais profunda, muito mais profunda. Não existe barreiras, não existe lugar, não existe ambiente em que o mover de Deus não entre e faça diferença. Nós precisamos, todos os dias, se possível, das nossas vidas, mergulhar no profundo. Mergulhar no profundo para que Deus possa fazer exatamente aquilo que Ele quis fazer sempre do início na vida do homem. Quando o pastor Júnior me fez o convite, confesso que, muito receoso, eu não tenho o costume de sair da minha comunidade. Eu sou uma pessoa muito local, muito em casa. E eu disse, Senhor, Tu bem sabes o meu coração, mas aqui não é o meu coração. Aqui é a Tua vontade. E a Tua vontade prevalece em todos os aspectos das nossas vidas. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nós simplesmente dissemos para Ele, a minha vontade foi esquecida, foi deixada de lado, e a Tua vontade, a Tua soberania, vai sobressair em todos os tempos da minha vida, seja onde for. E o tema que fala da conferência aqui, revelando a glória de Deus às nações. O texto que me passou, Efésios 2:15. Confesso que pelo andar, onde eu aprendi a minha convivência com a palavra, com o Senhor, de pequeno, né? Eu sou filho de pastor, eu tenho 55 anos de idade, mas 45 anos eu sirvo ao Senhor. Porque você tira dos 55, é só tirar 12 anos quando eu me converti e me batizei. E de lá para cá, minha vida sempre foi com o Senhor. E pude experimentar muitas coisas boas, perfeitas e agradáveis. E a relação entre esse texto, precisamente esse versículo com o tema, se não mergulhar, Júnior, se não ir para o profundo, não vai ter um entendimento da glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela já foi revelada a nós. Amém? A glória de Deus em Cristo Jesus, ela já foi revelada ao mundo. Ela já foi revelada às nações. Mas permanecer é diferente. A questão hoje não é a revelação, a questão hoje é a permanência. Ninguém permanece em algo se não tiver profundidade. Ninguém permanece em algo se não tiver atrelado, se não tiver, convivência, se não tiver ligação. Se não estivesse aqui, não ministrasse ninguém a palavra, confesso a vocês, eu já sairia daqui agraciado. Pela graça, a profundidade, a unção que Deus começou já a derramar neste lugar.
nesta manhã, num dia onde o nosso país para tudo, o comércio, todo mundo livre, onde podemos dizer que esse é o dia do Senhor. Aonde todos os dias, com certeza, ou todo final de semana, nós iremos dar exatamente, começar o nosso... Já pensou se todos os dias nós começássemos o nosso dia assim? Antes de nós irmos para o trabalho, antes de nós irmos para a escola, antes de ir para a faculdade, antes de fazer qualquer coisa, o nosso dia já seria bem pago. Mas, sabe, a palavra de Deus fala que, nesse contexto do texto de Efésios 2,15, o que mais eu encontrei enfatizado é a questão de fortalecer a fé. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. O cristão parece que a fé é algo que é falo, mas de repente, ao mesmo tempo, você não consegue mais ver. Eu consegui ver coisas que, hoje em dia, eu me pergunto, por que a gente não vê mais? Por que a gente não está conseguindo mais enxergar ou ver, sabe, a manifestação do poder de Deus visível diante dos olhos de muitas pessoas? Será que Deus mudou? Será que o nosso Deus não é o mesmo Deus? A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele continuará sendo eternamente o mesmo Deus. Deus não muda. O que passa a mudar é a nossa perspectiva, a perspectiva de visão que nós temos, do evangelho que nós temos, da fé que nós temos. Isso é que passou a mudar. Porque a glória de Deus, ela continua sendo manifestada. Deus, Ele, na sua grandiosa sabedoria e poder, Ele nunca recuou a sua mão para não abençoar o seu povo. Ele nunca recolheu a mão para não abençoar o seu povo, a sua nação, o povo escolhido, aquele que diz: Senhor, eu quero te servir, eu quero que o Senhor seja meu Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Pai, eu quero que o Senhor seja o meu Criador, e eu vou te servir incondicionalmente. Sabe, ver pessoas sendo curadas, largando amuletas em altar, largando cadeira de roda em altar, ver mortos sendo ressuscitados, ver pessoas endemoniadas sendo libertas. Parece que esse tempo não tem mais. Mas a glória de Deus deixou de se manifestar? Não! O problema está em nós. Ui, mania sou procure maneira cá. Dui mania sou. Erra. Mas o que Deus sempre quis e Ele continua querendo e vai continuar é que, para atingirmos algo que talvez todos nós buscamos, nós precisamos quebrar algumas barreiras em nós mesmos. Não se trata de levar só as nações, os países. Aqui dentro tem muitas nações. Quando cada um de nós temos o nosso espaço geográfico, a nossa casa, a nossa vida, somos uma nação. Somos um povo. E muitas vezes esse povo está com as barreiras. E muitas vezes esse povo, essa nação que somos nós mesmos criamos algumas dificuldades, nós mesmos criamos algumas barreiras para que o Espírito de Deus não manifeste a sua glória em nós. E a chave da glória de Deus nas nossas vidas, querido, sabe, eu almejo o dia em que na nossa cidade, o nosso evangelho, que às vezes é tão complicado,
aonde eu possa ver como menino como eu via. Não importasse a denominação, não importasse a placa. Estávamos todos reunidos por um propósito. Estava todos nós unidos por um propósito. Porque se você pegar o texto que me foi passado, o texto da conferência de vocês, o que mais o texto vai falar é sobre unidade. Então, para se buscar a partir disso, a glória de Deus, ela vai ser manifestada em mim, na minha casa, na sua casa, na nossa comunidade, nesta comunidade ou em qualquer outra comunidade, se pela palavra e o entendimento nós começarmos a demolir, destruir as barreiras do nosso interior. Deus, Ele quer fazer muito mais do que tem feito. Se você consegue fazer o possível, caminhe sobre o possível. Faça como Pedro, caminhe sobre o possível. Era possível para Deus, sim. Era possível para ele, sem Deus, não. Ele fez uma façanha, um impossível para um homem. Para Jesus era possível andar sobre as águas. Mas ele disse, mestre, me faz ir até ti. Às vezes nós precisamos dizer, Senhor, me faz chegar perto de ti. Me faz caminhar como tu caminha. Me faz andar sobre onde você anda. O problema é querer essa mudança. O problema é fazer essa metanoia em nós mesmos. Para que a gente possa ver ou manifestar. E não importa a localização, não importa geograficamente onde cada um de nós, como pastores de comunidade, estamos. Quando nós temos o mesmo pensamento, quando nós andamos sobre a mesma unção geográfica do Espírito, o Espírito que está aqui, que manifesta aqui nesta manhã, ele pode manifestar em qualquer canto desta cidade na mesma intenção. Basta só ter corações quebrantados. Basta só ter um povo que diz, o Senhor é meu e eu sou dele. Sabe, às vezes a gente, como pastor, fica preocupado com ovelhas, preocupado com pessoas. A gente quer, sabe, fazer tudo para que aquela pessoa fique firme. Se a gente for ver, Deus, ele continua salvando pessoas. Mas o maior desafio hoje do Evangelho é aqueles que um dia foram salvos permanecer. Porque parece que a visão ficou, sabe, embaçada. A visão parece, sabe quando você está dirigindo, quem anda de carro, que dirige carro, ou óculos às vezes, quando a gente está chorando, a gente precisa tirar o óculos, porque ele embaça, precisa limpar, secar as lágrimas, limpar o óculos, e muitas vezes a nossa visão espiritual parece que ela está embaçada já faz tempo. Mas Deus está dizendo, chegou um tempo. Chegou o tempo de desembaçar as nossas vistas. Chegou o tempo de limparmos os para-brisas. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. A palavra do Senhor diz que aquele que é santo se santifique mais. Que aquele que é puro, purifique-se mais. Porque vai chegar o tempo, e esse tempo está chegando, de que alguém vai bater nesta porta. E nós não vamos estar mais aqui. Glória a Deus. Tudo caminha. Tudo está caminhando e tudo está sendo preparado. O nosso tempo não é mais de brincar, de ser cristão. O nosso tempo é brincar? Não. O nosso tempo é de sermos verdadeiros cristãos.
O nosso tempo é de entender de que realmente eu sou o povo peculiar do Senhor. E preciso dar a Ele o que precisa ser feito todos os dias. A devoção, a oração, crença e dizer, Senhor, eis-me aqui, o que vou fazer hoje? Nós programamos os nossos dias, os nossos meses, as nossas semanas. Às vezes até o ano nem encerrou, a gente já está com programação para o ano que vem. E a gente não para, não acorda. Quando a gente levanta, não diz, Senhor, qual vai ser a minha agenda? O que vamos fazer hoje? Qual o passo que eu devo dar, Senhor? Mas nós fazemos e esperamos simplesmente que Ele abençoe aquilo que nós estamos programando. Mas a gente não pergunta, qual é a tua programação para hoje? Sabe, queridos, quando a gente fala da manifestação ou revelando a glória de Deus, eu tenho dito ultimamente que a única igreja que viveu um tempo da glória de Deus foi a primeira igreja. A única igreja que viveu um tempo da manifestação real, coisas visíveis, e que o tempo parece que não passou para ela naquele momento, foi a primeira igreja. A igreja que Atos dos Apóstolos descreve. Onde tinha um povo que era um em tudo. Onde tinha um povo que era unido em todos os aspectos. Onde tinha um povo que quando olhava para o irmão e via a necessidade dele, ele simplesmente tirava dele para dar para aquele que tinha necessidade. Aquele povo pôde presenciar a manifestação direta e indireta da glória de Deus naquele tempo. E sabe o que acontece quando nós buscamos o Senhor e a manifestação da glória dele acontece? E quando a glória do Senhor é revelada dessa forma, o Senhor simplesmente ele acrescenta. Ele é quem traz. Nós não temos necessidade de buscar. Haverá um tempo, e eu sempre orei para isso e tenho orado, de que ao passar na porta de cada igreja na nossa cidade, as pessoas possam ser impactadas pela unção, a presença do Senhor. Que elas sejam atraídas, não pelo formato que nós temos, não pelo tempo que temos, mas que elas sejam atraídas pela presença. Aonde elas desejem, eu preciso disso. É esse vazio que tem em mim, mas eu estou buscando, eu quero encontrar. É isso que precisamos. Sabe? O Senhor, Ele, na sua glória, no seu poder, quando Ele fez todas as coisas, Deus, Ele é poderoso para fazer isso que está fazendo aqui nesta manhã e muito mais que isso. Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele continua sendo fiel para executar e terminar a boa obra. A boa obra que ele começou na minha vida, na sua vida, de transformação, de mudança. É certo que tem algumas coisas nas nossas vidas que a gente ainda fica parecendo estar agarrando. Isso aqui não, Senhor, não muda isso aqui agora não. Não muda isso não. Mas ele diz, é o tempo de mudar. Se não mudar, você não vai entender e nem vai para a próxima etapa. Nós precisamos ir para a próxima etapa, queridos. Nós precisamos ir para a próxima etapa de vermos cada dia na nossa cidade, a cidade sendo transformada da entrada à saída da nossa entrada. Onde as pessoas, mesmo que passe por ela de viagem, sinta algo diferente. Quem já foi na cidade ou na capital de Belo Horizonte aqui? Quem já foi? Você conhece? Então, quem já foi e participou de alguma coisa lá, sabe que o céu de BH é diferente. O céu de BH é diferente. Eu costumo participar de alguns congressos e quando eu vou a BH é diferente. Parece que, sabe, tem um lugar que o céu é de bronze, mas parece que Belo Horizonte o céu é aberto. Tudo quando o Senhor manda desce, nada fica seguro lá em cima. Eu já ouvi pessoas na nossa capital dizer assim, Pastor Edson, por que antes de chegar em Salvador as coisas chegam em feira? Eu disse, talvez os céus de feira sejam mais abertos do que os céus da capital. E se a gente vai ver algumas coisas da nossa capital, Baiana,
Mas a glória de Deus para descer, para ser manifestada, basta um momento como esse aqui. Basta simplesmente uma adoração como essa que tivemos aqui essa manhã. Basta nós simplesmente nos rendermos e dizer: ora vem, Senhor Jesus. A manifestação desce. Sabe, querido, a igreja primitiva em Atos, no capítulo 2, verso 42 até o 47, os primeiros cristãos viviam em comunhão, compartilhavam tudo e revelando a glória de Deus através da unidade, do amor fraternal. A igreja era dessa forma. Talvez você já passou na rua ou no comércio, até no bairro que você mora, e de repente você está de um lado da rua, mas do outro lado está um cristão, ou de lá para cá está vindo uma pessoa que também é cristã e vai daqui para lá, mas é como se passasse por pessoas estranhas. É como se passa por alguém e simplesmente não diz: ô meu amado, como é que vai? Não sente alegria em sequer cumprimentar aquela pessoa, mesmo que ele seja de uma outra comunidade. Nós vivemos isso. Mas se temos algo em comum nós temos a palavra. Não importa as nossas denominações, até porque as placas existem por uma questão jurídica. E se não tivesse uma questão jurídica, talvez as placas nem existissem. Mas a glória de Deus, ela vai se manifestando ao passo que nós vamos dando no crescimento nosso espiritual, independente de quem somos, independente da nossa comunidade, independente do espaço geográfico que nós estamos. Porque esse povo, como eu disse, a primeira igreja, eles tinham algo e era algo comum. O que é algo comum para nós, irmão? É algo do dia a dia. É ou não é? É algo do dia a dia. O que é comum, irmão? É aquele feijão com arroz todo dia, que é o prato, né, perfeito em todo canto. O que é comum para nós, irmãos? Eles tinham tudo em comum. Era algo peculiar deles. Não tivesse ninguém na comunidade que estivesse sofrendo ou precisando de algo, que alguém não fosse lá socorrer ou que alguém não fosse lá fazer. E isso é manifestação da glória de Deus. Isso é a glória se revelando todos os dias. Então, Jesus, ele criou um novo homem em si mesmo, unindo todos os crentes em uma nova identidade. Para a glória de Deus ser manifestada e ser revelada, em Cristo Jesus, como eu disse, a glória já foi manifestada, mas nele por si só, ele une o ímpio, ele une o americano, ele une o baiano, ele une as nações, ele une os povos e diz: em um só. Nós somos um só corpo, nós temos um só Deus, um único Senhor, um único Salvador. Não importa a cor, não importa a linguagem, a etnia, não importa de onde você veio, não importa para onde você está indo, o que importa é que eu, o Criador, o primeiro homem veio perfeito. A palavra de Deus diz que o que Deus fez tudo foi bom e perfeito. Mas depois, as escolhas, as nossas escolhas. É as nossas escolhas que às vezes atrapalham o agir, o mover e a manifestação da glória e a revelação da glória. São as nossas escolhas. Eu costumo dizer que meu amanhã depende do meu hoje. Se a minha escolha hoje em estar com o Senhor pode mudar o meu futuro, eu escolho estar com o Senhor. Eu já tive amigos colegas de infância, escola, que se perderam. Podia estar hoje como eu estou. Eu já tive colegas de sentar na mesma classe da escola bíblica comigo. Eu estou aqui, ele não mais está sobre essa terra.
a minha escolha vai determinar a capacidade de quem eu vou ser amanhã e a minha capacidade de levar adiante aquilo que o Senhor implantou em mim e tem implantado até o dia de hoje. Se queremos que... Vamos falar geograficamente daqui do Feira 7. Se queremos ver o Feira 7, independente das comunidades que estejam aqui, rendida ao Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão no Feira 7. Geograficamente é o bairro, é a cidade, é o país de vocês. E não importa se aqui tem lugar suficiente, ou se vai precisar abrir lugar, ou se a outra tem lugar, vai precisar abrir lugar. O que importa é que nós, olha, aqui não está cabendo, a gente não tem ainda condição, espaço. Vá ali para a igreja do pastor fulano, lá tem um bom lugar também. Lá a manifestação do Senhor também acontece. Quando eu estou dizendo que quando nós escolhemos algo, não importa onde a gente esteja, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Porque eu não escolhi ser pastor. Eu não escolhi ser pastor. Aliás, qual o filho de pastor que quer ser pastor? Tem certeza, cara? Eu também tinha essa certeza. Até o Senhor... Até ele fazia assim, ó. Eu também tinha essa certeza. Olha onde eu... É melhor, conversando com um colega, ele disse assim, para o filho, é melhor você dizer que quer, que talvez assim você não seja. Nós não fazemos aquilo que nós queremos. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e ela pertence a Ele, quem somos nós para dizer o que queremos? É dele o desejo do coração, é dele a vontade, é dele o querer. Como eu disse, quando você levanta a mão para o Senhor e diz sim para Ele, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, você simplesmente está dizendo, olha, a minha vontade, o meu querer, tudo o meu achismo já não existe mais, é simplesmente a tua vontade, o teu querer, o teu achismo. Então eu tinha tudo para não ser. E olha que eu fiz seminário, e olha que eu estudei, e eu disse, eu não quero. Eu fui embora da Bahia por 5 anos. Não adianta ir embora não, cara. Ele traz a gente de volta. Então, a coisa mais poderosa e graciosa que a gente pode ver é Deus agir nas nossas vidas ou na vida de alguém através da nossa vida. O meu exemplo de vida, o meu testemunho de vida vai falar muito em outra pessoa. É por isso que a palavra de Deus nos orienta e nos diz que o nosso testemunho nós temos que ter cuidado, saber colocar o pé, saber tirar o pé, saber entrar e saber sair. Quando menos a gente espera, alguém passa por nós e diz assim, ô pastor, aí você olha, eu não conheço, mas o mundo está de olho em nós. As pessoas estão de olho em cada um de nós. E presta atenção, querido, que a palavra, quando diz que nós, como povo peculiar escolhido, nós temos que exalar. Nós não somos rosas, não somos flores para exalar, mas o cristão exala um bom perfume. O verdadeiro cristão exala o Espírito que sai dele. E todo verdadeiro cristão, quando está em qualquer lugar, alguém reconhece ele pelo Espírito de Deus na vida dele. Isso é a unção de Deus e manifestação do Senhor sobre nós. Sabe, eu queria acrescentar para cada um de nós essa manhã que a criação de Deus para o homem, se não fosse o nosso querer, a gente não estragava tantas coisas.
Se não fosse, às vezes, os nossos desejos, talvez a gente pensa até que é bom, é perfeito, não vai estragar nada não. Mas às vezes acaba estragando aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Porque o meu desejo era ser qualquer coisa. Eu só atrasei o que Deus tinha para fazer na minha juventude, quando eu disse não para Ele naquele momento. Hoje, sabe, Jesus, ele criou um novo em si mesmo. Ele diz: eu sou a paz, eu sou a unidade. Eu sou a manifestação da glória do meu Pai. Em todo o tempo que você viu Jesus falar, ministrar, ele nunca disse eu, ele sempre disse o meu Pai. Ele e eu somos um. Não importa onde nós estamos, não importa a nossa natureza, se o Espírito de Deus está em você, você é um com Ele e Ele é um com você. O que precisamos, querido, todos os dias, é olhar para os céus e dizer: Senhor, eu estou aqui e quero fazer exatamente aquilo que o Senhor está pedindo para que eu faça. Não importa o local, não importa a minha condição agora, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Seja na cidade, seja no campo, seja onde for. Se Deus usar você para mudar a vida de alguém, seja só um abraço, é só você fazer. Porque assim a gente quebra as barreiras, assim a gente elimina as coisas, e aí a gente vai revelando aquilo que Deus tem em mim e em você. Não tem nada melhor do que revelarmos a glória de Deus através das nossas vidas. Como eu estou dizendo, querido, que maravilha é poder estar aqui, contemplar o que o Senhor está fazendo neste lugar. Assim eu posso ver e dizer: Feira ainda tem um povo que tem buscado a unção, a presença e a glória de Deus se derramar. Não é pelo que fazemos, mas é pelo que Ele é. Não é pelo que temos, é pelo que Ele é. Eu não sei se ele vai mudar. A próxima fala dele comigo por telefone talvez seja: vamos tomar um café hoje? Eu estou distante. O reflexo da glória de Deus é a unidade. Amém? O reflexo da glória de Deus é a unidade. Às vezes, dentro da maioria das igrejas, as pessoas estão sentadas agora, como cada um de vocês estão aqui, como nós estamos aqui. Mas às vezes até dentro dessas quatro paredes, chamada igreja, onde quer que ela vá, a gente não vê tanto essa unidade. Isso é uma realidade em todos os cantos que a gente tem ido. Mas olha para o irmão que está do seu lado, olha para ele. Olhe para o irmão. Ele é parecido com você, né? Ele tem o seu perfume. Ele tem o seu cheiro. Ei, olha, não importa se é homem ou se é mulher, a ovelha tem o mesmo cheiro. A ovelha tem o mesmo cheiro. E quando o dono da ovelha vem, ele conhece a sua ovelha. E a ovelha também conhece a voz. Não importa onde ele esteja, se está do lado de fora, se está do lado de dentro. Quando ouvir a voz dele, você vai reconhecer quem ele é. Ele é o meu Deus, é o meu Senhor, ele é o teu Deus, é o teu Senhor. Só precisamos sentir o cheiro
e a voz, escutarmos a voz dele. Quando o Espírito de Deus se manifesta, irmão, eu lhe confesso, Júnior, que eu quase não saio dali, estava tão bom. Eu tive que tirar o óculos algumas vezes para enxugar as lágrimas da alegria e da satisfação e do prazer de sentir a unção. Deus está neste lugar. Isso é visível e sentido. Eu já pedi para o Senhor não me fazer vergonha em alguns lugares. Mas Ele é especialista em me fazer vergonha. Às vezes a gente segura, né? A gente não quer soltar algumas coisas, mas... Senhor, ser testemunha da glória de Deus, precisamos, através das nossas vidas, ser testemunha. A unção que cada um de vocês carrega, seja do menor, seja quem serve aqui em cima, ou aqueles que simplesmente só ouvem a palavra. Vocês carregam uma unção, vocês carregam algo que, se vocês tivessem ideia do que é que você carrega, você não sentiria falta de nada, de nenhum desejo no seu coração. Se você entender a porção que você carrega, se você entender que em você há algo e que Deus quer fazer e vai usar, você diria: Senhor, eis-me aqui, Senhor, é teu. Eu entendi cedo que quando a gente tem a unção de Deus, não tem limite, irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: não tem limite para você. Com a unção do Espírito de Deus, não tem limite. Quando carregamos a unção do Senhor sobre as nossas vidas, não existe limite e nem área aonde nós estamos, aonde Ele nos colocar. É como colocar um galho seco, uma árvore cortada em um lugar árido, seco, sem nada, e simplesmente o Senhor vem e derrama da porção dele e ele floresce. Não importa a minha condição, a sua condição, no lugar onde nós estamos. O que importa é a unção que carregamos. E a unção que carregamos, ela não vai de fora, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Uma semente, ela não é uma semente sem casca. Toda semente tem uma casca, tem uma pele que cobre ela. Só tem um detalhe: toda semente para produzir, toda semente para mostrar o que tem de bom, a primeira coisa que tem que acontecer com ela é morrer para si mesmo. Porque a semente, ela tem que ser enterrada. O fato de enterrar significa que morreu. Mas existe alguém que é poderoso para fazer infinitamente mais. É aquele que, mesmo que a chuva não desça, mas ele faz a água subir, molhar aquela semente e ela gera vida. Ela nasce para produzir muito mais. Meu irmão, minha irmã, que toda vez que você estiver neste lugar, na sua casa, onde você estiver, e tiver algo que às vezes empata nós sentirmos, ou que a manifestação venha, diga: Senhor, enterra-me, para que eu possa florescer em Ti e algo bom e melhor que o Senhor precisa. Mata o meu vontade, o meu querer, mas que o Teu desejo e a Tua vontade floresça em minha vida todas as manhãs, todos os dias.
Decanta maramas. Quero dizer a você o seguinte: existe uma verdade que desde que eu sou pequeno, que eu conheço e ouço falar. Um dia, eu sempre ouvi as pessoas dizer que a próxima geração será a geração, a próxima geração será a geração. Meu pai alcançou, antes de falecer, meu pai alcançou a sua quarta geração. Meu avô morreu faltando 60 dias para fazer 100 anos de idade. Mas o meu pai só chegou até os 76 anos de idade. E desde que eu, garoto, criado na igreja, eu ouvia dizer: o Senhor um dia vai vir buscar a sua noiva, a próxima geração, a próxima geração. Eu quero dizer para você que essa é a geração. Tudo aponta para que esta geração é a geração que vai alcançar e vai vir. As pessoas, ao invés de morrer mais cedo, elas estão ficando maduras, mas com mais saúde. Porque nunca se falou tanto em saúde, nunca se buscou tanto melhorar o condicionamento de vida, nunca falou-se tanto em buscar algo diferente, alimentação diferente para a sua vida, para você viver mais um pouco. Mas nós passamos 2 anos de pandemia, 2 anos e meio de pandemia, onde a gente viu pessoas que a gente olhava assim, tá bem, e de repente foi. Eu quero dizer para vocês que Deus recolheu o que tinha que recolher e ainda está recolhendo alguns dos seus. Mas existe um povo que vai presenciar a maior manifestação que essa terra já viu. Existe uma geração que vai presenciar a maior manifestação da glória de Deus que essa terra já viu. É quando Ele vai vir buscar a sua noiva. É quando Ele vai vir resgatar os seus. Eu quero estar neste lugar. Eu quero ter a graça de viver esse tempo. E eu tenho dito: Senhor, o Senhor deu ao meu pai 76, mas o Senhor deu ao meu avô quase 100 anos de idade. Eu só estou com 55, para chegar perto dele ainda falta uma caminhada. E eu quero chegar, pelo menos aonde ele chegou, para poder contemplar ainda aquilo que o Senhor tem para fazer sobre as nossas vidas e a tua igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor possa encher a sua vida todos os dias. Melhor que as minhas palavras é a que você carrega na sua mão ou no seu celular, é a palavra do Senhor. Onde ela diz para mim e diz para você: nela medita de dia e de noite. Não esqueça de meditar na palavra do Senhor. Não esqueça de atrair a unção do Senhor todo dia. Não esqueça. Meu maior desejo era brincar com meu filho. Meu maior desejo era brincar com o meu neto e junto com o meu pai. Mas aprove o Senhor levá-lo no tempo dele. E deixou uma geração para dizer aos 4 cantos que aquilo que ele ensinou, aquilo que ele aprendeu,
aquilo que ele ensinou aos seus continua sendo proclamado e ensinado. A verdade sobre um Deus que age, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que ainda tem poder para transformar qualquer um que dizer: eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas, Júnior. E que essa manhã seja igual a muitas que virá. Que esta manhã seja uma manhã na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja, dessa comunidade, desse bairro. Muitos iguais a esses virão. E a cada passo que vocês derem, com certeza serão passos maiores e melhores. Porque a vida, quando a gente vai crescendo, a gente simplesmente vai adquirindo a mudança. O corpo vai mudando, né? Homens não tinham barba na cara, né? Alguns têm, outros já não têm mais, né? Aí a gente vai assim, o Senhor vai mudando. Mulheres, né? Às vezes com a feição de menininha, de criança, de bebê, vai crescendo, ficando com uma feição mais amadurecida, de mulher formada, homem também. É a melhora genética que Deus fez no corpo humano. O tempo vai passando, nós vamos melhorando. Em Cristo Jesus, o tempo vai passando e no Senhor nós vamos melhorando em Deus também. O buscar, o derramar, sabe? O dizer: Senhor, eu quero mais. Ah, Deus, quanto tempo nós temos ainda, só o Senhor pode dizer. Mas o tempo que temos, possamos aproveitá-lo o máximo que nós pudermos no Senhor. Que Deus conserve cada um de vocês neste lugar. Não importa, aqui e ali, não é um ambiente em si, amado, somos nós. Se você for exatamente o tempo que o Espírito precisa, você não precisa ir para canto nenhum. Basta você ser aqui, aquilo que você quer, aquilo que Ele quer que você seja. Porque o melhor templo somos nós. Cuida do corpo, porque o templo precisa de um corpo bom. Não é esse templo que ele precisa. Não são os nossos templos, é esse templo. Quando purificamos ele todo dia na oração, quando purificamos todo dia com o joelho no chão, quando purificamos o nosso corpo todo dia, Senhor, o que precisa ser limpo? Na mente, no coração, limpa para que o meu templo, o teu templo, o meu corpo esteja apto à tua presença todo dia. A manifestação dele vai aumentando, e você vai sentindo a glória de Deus, mesmo quando você está em casa. Eu tenho um canto na minha casa especial, é o meu quintal. Quando eu quero falar com o Espírito Santo, eu vou para o meu quintal e ele fala comigo com os pássaros. Ele fala comigo com o vento, quando ele sopra na mangueira que eu tenho no meu quintal. Ele usa um Alfredo para falar comigo. Ficou curioso? Alfredo? Alfredo é o meu galo. Minha filha colocou o nome dele de Alfredo. E Alfredo canta, às vezes chega perto. E tem hora que Alfredo desperta algo, eu digo: meu Deus, obrigado, Senhor. É bom você ouvir o canto do pássaro. Esses dias apareceu um pássaro que na cidade é muito difícil de ter. Ele apareceu, eu olhei, ele parou, começou a cantar, veio na minha direção e começou a cantar. E eu comecei a entender o que o Espírito do Senhor estava querendo. Alguém um dia disse: olha, quando você quiser ouvir o Espírito conversar com ele, vai naquele lugar. Que lugar? Não sabe, não sei, não te conheço. Eu digo: no quintal que você tem um lugar que você vai e Deus fala com você todos os dias. Talvez seja esse lugar na sua vida, seja o seu quarto, seja a sua garagem, seja a sua cozinha, seja a pia de prato, seja a lavanderia, seja o carro, seja o seu trabalho. O Espírito fala conosco todos os dias. E quando nós estamos a ouvir,
Ele não quer saber o lugar. Ele vai falar com você o que precisa ser dito para você. Deixa. Assim, você vai levando aos 4 cantos de onde você mora, da cidade, do bairro, da sua família, a revelação da glória de Deus na sua vida. Que Deus abençoe e que esse dia seja um dia de graça, de bênção, dia de vitória. Que você possa aproveitar o resto desse dia para fazer um excepcional dia na tua vida. E que o Espírito de Deus te use, não para o que você quer, mas para a glória de Deus, daquilo que Ele vai manifestar na tua vida. Você pode ficar de pé. Você que é o cantor. De vez em quando também eu arranho um bocado. Meu ministério começou cedo, mas na adoração. Depois o Senhor veio com a palavra. Era o que eu não queria, mas Ele veio com a palavra. Mas nada melhor do que cada um de nós entendermos que ser adorador é aquilo que ele anda à procura. Quando a palavra de Deus diz que ele está em busca de verdadeiros. Não importa se você é bem afinado, se você não é afinado, o que importa é o que está aqui dentro. A adoração tem que vir do profundo. A adoração tem que vir do coração. A adoração tem que vir da alma. Se ela não vier da alma e do coração, não é adoração. E quando você libera, quando você se desprende e deixa o Espírito falar, Deus olha e diz: encontrei mais um verdadeiro adorador. Que neste lugar o Senhor continue te usando para despertar na vida de muitos verdadeiros adoradores. Para que a manifestação desse poder e dessa glória seja intensa. E que não fique só no ambiente quando nós estamos reunidos, mas que ao sair, Ele nos acompanhe em todo instante. Deus abençoe. Obrigado.